Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Boletim de Notícias da Dama de Ferro. O Boletim de Notícias da Dama de Ferro é um breve apanhado das notícias mais alviçareiras e sempre com uma análise dos fatos, mas é uma análise de forma crítica e independente. Podemos contar contigo? Por favor, ajuda a gente, compartilha o nosso conteúdo, assine o subscribe da Dama de Ferro, cancele a Lacraflix e a Globoplay e apoie quem te defenda de fato. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano que domina nossa mídia, escolas, universidades e instituições da sociedade civil. Contamos contigo nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Blog de extrema esquerda Folha de São Paulo usa o macete "diz leitor" para disfarçar a sua própria opinião, diz leitor. Superpoderes ilegais do TSE implode sistema jurídico sob aplausos dos legalistas de Botequim. Manifestantes fazem apologia ao terrorismo. MP e bancada de direita seguem letárgicos. O blog de extrema esquerda Folha de São Paulo usa o macete "diz leitor" para disfarçar a sua opinião, diz leitor. Todos sabemos que aquilo que se convencionou chamar de imprensa não passa, em 90% dos casos, de blogueiros de extrema esquerda militando em redações Brasil afora. E esses blogueiros esquerdistas, formados nos nossos centros de emburrecimento em massa, chamados de universidades, utilizam todas as estratégias possíveis no sentido de impor a sua visão de mundo canhestra como se verdade fosse. É a meninada que chama socialista de democracia e genocida comunista de libertador dos pobres. Pois é, lógica não é o forte da moçada do amor. Bom, mas as estratégias mais canalhas estão no universo da linguagem. Isso mesmo, a linguagem. A mídia esquerdista, bancada em grande parte pelos anúncios dos governos federal, estadual e também municipal, utiliza de estratégias de linguagem na maior cara de pau. E o famoso blog de extrema esquerda Folha de São Paulo é o campeão nessa estratégia. O desleitor da Folha já é um clássico da canalice travestida de jornalismo sério. A Folha adotou essa malandragem quando ela quer dizer o que pensa, ou melhor, o que os seus donos pensam, mas de um modo um pouco mais, digamos assim, canalha. Diz leitor. A Folha de São Paulo é séria, imparcial e democrática, diz leitor. A ultra mega power hard direita é um perigo para a democracia, diz leitor. O diz leitor é um saco de gatos, cabe de tudo, mas a última aparição do tal leitor da Folha, o leitor, sabe, o leitor da Folha, segundo o leitor, tá? A oposição tem uma espécie de inveja, de ciúminho mesmo do Flávio Dino. Acreditem vocês. Veja com seus próprios olhos aqui. Sua inteligência e o conhecimento jurídico incomodam oposição. E diz leitor. Diz leitor. Quem disse isso foi o leitor, tá? Não foi a Folha não, seu antidemocrático, fascista trapezista de ultra extrema power blaster mega direita. Pois é, meus amigos, por mais ridícula e sem credibilidade que seja o blog esquerdista Folha de São Paulo, esses macetes de linguagem enganam muita gente. Vivemos num mundo de leitores de manchetes. Nós também temos esse comportamento, vez ou outra, de ler somente as manchetes. Veja só, a batalha da direita é no campo cultural. A cada ponte que o Tarcísio e o Zema entregam, são formados milhares de jovens sob o manto marxista vitimista do Paulo Freire. Precisamos convencer a própria direita da importância da guerra cultural antes que seja tarde. O Brasil não se curvará. Superpoderes ilegais do TSE implode sistema jurídico sob aplausos dos legalistas de Botequim. Cerca de um ano atrás, o Tribunal da Democracia, do Amor e da Diversidade, o TSE,
teve êxito total na implosão do sistema jurídico. Veja, o sistema jurídico brasileiro já é um saco de gatos danado. Muita lei, pouca efetividade, muita burocracia e muita impunidade. O querido TSE, lá na época daquela maravilhosa eleição que sagrou o vitorioso Lula, aquele Lula dos 51% de votos válidos, o líder popular sem povo, isso mesmo, o TSE, editou uma resolução chamando para si tudo de tudo. O tribunal, por meio de uma resolução que ele mesmo criou, se deu poder de polícia, poder de Ministério Público e conservou e ampliou seus poderes de justiça, além de ter eliminado o direito à defesa. Tudo isso, naturalmente, estava dentro do contexto mais perigoso do mundo. Você sabe muito bem. Vamos repetir os 3 mantras onde cabe tudo: defesa da democracia, combate às fake news e combate o terceiro é o combate à extrema-direita. Pois é, se você usar esses 3 axiomas, você pode tudo. O tribunal vira polícia e MP, e os órgãos dos advogados vão aplaudir com muita ênfase. E não para por aí não, o nosso Tribunal da Democracia, que não admite questionamentos, ainda fez de gato e sapato do blog de extrema esquerda Folha de São Paulo. Poxa, TSE, é justo a Folha, que foi tão conivente com todos os seus desmandos? Pois é, o blog esquerdista Folha de São Paulo pediu ao TSE, com base na Lei de Acesso à Informação, dados gerais sobre o uso dessa resolução do amor que transformou o TSE em Polícia e Ministério Público da Internet. A Folha pediu, qual foram o total de posts, vídeos, perfis, contas e grupos bloqueados ou removidos. E também não pediu, viu? A Folha esquerdista não pediu informações específicas de processos, porque isso não se poderia. Mas mesmo assim o Tribunal do Amor recusou. Pois é, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, calma, pausa, que eu vou repetir que esse nome é muito lindo. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, uau, respondeu que por determinação judicial os procedimentos em questão permanecem até o momento sob segredo de justiça, aplicando-se no particular o dispositivo no artigo 22 da Lei 12.527 de 2011, em referência à Lei de Acesso à Informação. Mas nem mesmo as informações referentes a processos que não estão sob segredo de justiça foram repassadas para o blog Folha de São Paulo. É um caso de um processo contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que teve os seus perfis bloqueados e cujo sigilo foi posteriormente retirado pelo dono do Brasil, o Alexandre de Moraes. Olha só, a mudança de regime no Brasil salta aos olhos. Ainda temos muitos negacionistas. Eles esqueceram de combinar com o povo. A elite burocrática do Brasil é ilegítima, não tem legitimidade, não representa o povo, não segue a Constituição, faz letra morta da legislação e só se impõe mediante força. Lamentável. E não perca ainda esse mês, tá? Teremos nossos juízes supremos palestrando novamente no exterior para fazer discursos políticos. E claro, você lembra de vários juristas brasileiros que enchiam o peito para falar que defendem a lei, que são os legalistas, você lembra? Todos desapareceram. São raros os que se manifestam. Covardes. Manifestantes fazem apologia ao terrorismo. Ministério Público e bancada de direita seguem letárgicos. Sempre do lado errado da história, sempre tirânicos e ditatoriais, grupos de esquerda promoveram manifestações mundo afora, supostamente de apoio à causa palestina. Mas como sempre, lá estavam dezenas de apoiadores do Hamas. Sim, havia idiotas com a camisa do grupo terrorista Hamas. Que a esquerda adora um ditador e tem pitadas de antissemitismo, isso não é novidade para ninguém. Agora, defender abertamente um grupo terrorista que há pouco mais de 30 dias assassinou covardemente mulheres e crianças, explodiu pessoas, estuprou e degolou. Mas agora essa moçada soltou as frangas de vez para defender abertamente o extermínio de judeus, disfarçando esse seu apoio ao extermínio de judeus com o tal apreço pela causa palestina. Essa canalhada não dá um pio sobre as pessoas que permanecem sequestradas. Você já imaginou algum grupo que se declarasse terrorista judeu ou terrorista cristão e fizesse o que o Hamas fez num país de maioria islâmica? Você já imaginou isso?
Você seria capaz de imaginar, nesse caso, o país islâmico exercendo seu direito natural de defesa e a comunidade internacional reclamando desse país que ainda tinha pessoas sequestradas? Claro que não. A mentalidade revolucionária comunista não se prende à lógica. Os mesmos que ontem tinham no perfil a bandeira da Ucrânia, a seringa da vacina, o arco-íris e o pulso negro cerrado, agora vão acrescentar a bandeira da Palestina. Eles agem como manada, basta o líder dar o caminho e a manada vai atrás. E a bola da vez é a tal causa palestina. E para isso eles tripudiam do sentimento do povo judeu e ignoram que o grupo terrorista Hamas ainda tem em seu poder cidadãos de Israel. Olha só. Agora vem cá, vamos pensar algo aqui. Essas pessoas com camisa do Hamas estão fazendo apologia abertamente, publicamente, ao extermínio de judeus, que é o objetivo declarado do Hamas. Essas pessoas estão abertamente defendendo o extermínio, o genocídio de um povo. E nesse contexto, alguém tem notícias do Ministério Público? Alguém tem notícias da bancada de direita? A mídia deu destaque a isso? É óbvio que essas pessoas devem ser processadas por apologia ao terrorismo e ao genocídio dos judeus. Cadê a bancada de direita? Cadê o Ministério Público? Veja só, a história não costuma ser benevolente com covardes. Esse foi o boletim de notícias da Dama de Ferro, a titia Margarete. Qual que foi o teu sentimento após assistir tudo isso? Foi bacana? Meia boca pra caramba, ou você amou, simplesmente amou? Comenta aqui para nos dar uma força e nos ajudar no engajamento nessas redes granchistas. E por favor, assine o subscribe da Dama de Ferro e não se esqueça, desligue a grande mídia, não clique neles, a velha e mofada mídia. Não dá notícias, eles passam a narrativa dos poderosos que a controlam. Ajude a mídia independente onde você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um beijo na alma e até mais!